Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto Solução de Conflitos. O meu nome é Ana Luísa e hoje eu gostaria de lhe perguntar se você sabe ou se você já parou para pensar por que tantos escritórios fecham as suas portas no Brasil. E se eu lhe perguntasse sobre a saúde financeira do seu escritório, o que você me responderia? Você tem algum plano de gestão? Como você controla as suas entradas e saídas? E como é organizado o seu fluxo de caixa? Você sabe o que é um fluxo de caixa? Então pegue seu café e vamos conversar sobre finanças. Bem a grosso modo, o fluxo de caixa é o demonstrativo de todas as entradas e saídas financeiras do seu escritório, ou seja, o que você ganha e o que você gasta. Conhecer essa dinâmica é extremamente importante porque é isso que vai lhe ajudar a fixar o preço dos seus honorários e vai lhe dar uma noção de quantos atendimentos você precisa fazer para poder cobrir os gastos que necessariamente vão acontecer. Para bem planejar esse fluxo, você precisa primeiro pensar qual é o período de tempo que ele vai abranger. Se vai ser um dia, uma semana, um mês, 6 meses ou até um ano. Em seguida, você tem que analisar o seu saldo disponível, os valores que tem a receber e os valores que tem a gastar, as suas despesas fixas e aquelas que não são fixas. E a grande questão é que a maioria dos escritórios tem as suas maiores entradas baseadas em ações judiciais que podem levar, como você bem sabe, anos para serem decididas. Acontece que as saídas do escritório, ou seja, as despesas, elas continuam vencendo religiosamente todos os meses, como o aluguel, a energia elétrica, a água, a internet, e você ainda pode se deparar com despesas variáveis que podem acontecer ou não, como viagens, cópias, enfim, tantas outras. E aí, a chance do seu saldo acabar negativo no final do mês é enorme. E é por isso que tantos escritórios, tantos advogados se veem obrigados a fechar as portas. E por que isso acontece? Porque depender do sucesso de uma ação judicial não é mais uma opção sustentável. O Brasil é o país com o maior número de advogado per capita do mundo. O advogado sobrevivente necessariamente tem que se diferenciar. Veja bem, pode acontecer de você acertar um contrato de honorários com seu cliente no mês de junho. O combinado seria ele lhe pagar em dezembro, mas daí por N razões esse pagamento atrasa e você só vai receber em janeiro do ano seguinte. E aí eu lhe pergunto, como é que se faz para viver com tanta imprevisibilidade? Em 2016, 4 em cada 10 empresas de prestação de serviço fecharam as portas. E o tema finanças foi de longe um dos motivos que mais apareceu como causa do naufrágio dessas empresas hoje no país. Isso significa que um acompanhamento rigoroso das finanças é fundamental para que a coisa não saia do seu controle. E se eu te dissesse que é possível advogar de modo a garantir um fluxo de caixa contínuo no escritório e de forma a inovar e diferenciar o seu serviço? Sim, porque conforme o Sebrae, 74% das empresas que resistiram acompanharam de perto a evolução das receitas e despesas do seu escritório e 31% diferenciaram o seu produto ou serviço. E agora vem o pulo do gato. Conforme o relatório Justiça em Números do CNJ, do ano de 2016, 11,9%, ou seja, 12% de todas as sentenças que foram proferidas no país foram homologatórias de acordo. E o cenário é altamente favorável para o aumento dessa estatística. A fase de conhecimento, por sinal, é a que concentra o maior índice de acordos, chegando a 17%. Se nós nos fixarmos só nessa fase, nos juizados especiais, o índice de conciliação foi de 16%, sendo 19% na Justiça Estadual e 6% na Federal. No primeiro grau, o índice geral de conciliação foi de 13,6%. Então, veja bem, se nós fizermos uma analogia com os atendimentos no seu escritório, nós podemos pensar que se a cada 10 atendimentos, 17%, que é o índice de conciliação da fase de conhecimento, você puder tratar com algum método adequado de solução de conflitos, você terá aproximadamente 2 acordos. Se cada um desses acordos lhe render aproximadamente R$5.000, que é bem plausível, no final do mês você já vai ter 10 mil. Isso que nós estamos falando somente daqueles casos passíveis de serem tratados por algum método adequado de solução de controvérsia. Mas é claro que nada disso que eu estou falando aqui é fórmula mágica. A adoção dos métodos autocompositivos como estratégia de atendimento e como forma de manter o fluxo de caixa sempre funcionando, que é disciplina,
e o acompanhamento de um estudo guiado. Mas agora você já sabe o caminho de como elevar a sua prática da advocacia a um outro nível com um retorno financeiro proporcional, por meio dos métodos adequados de solução de conflitos.